Fala, meus velhinhos, vamos lá para mais um vídeo. Nesse vídeo, então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o Wilds of Eldraine, com foco, então, nos eventos de pré-release ou nos eventos de limitado, tanto com o selado ou, então, para jogar drafts. Vou mostrar para vocês as melhores cartas e algumas estratégias que a gente pode usar para jogar esses eventos no formato limitado. Bom, então, sem mais delongas, nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as mecânicas novas que vão aparecer no set de Wilds of Eldraine. Vou falar sobre as bombas, vou falar sobre as melhores cartas comuns para a gente usar nesse formato, falar sobre as armadilhas, que são aquelas cartas que às vezes parecem boas, a gente pode ficar tentado a colocar ela no nosso deck, mas não vai funcionar, e algumas dicas em geral sobre o Wilds of Eldraine e sobre o formato limitado como um todo. Bom, começando então falando sobre as mecânicas desse set, a gente tem basicamente 4 mecânicas que vão ser bem interessantes, são mecânicas bem legais, algumas delas são novas, outras estão voltando, e então essas mecânicas são ficha de papel, negociar, celebração e as cartas de aventura. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas então. Começando com as fichas de papel, que é uma novidade que esse set está trazendo e que é bem legal. Provavelmente vai fazer bastante diferença, né? Ela vai ser bastante importante no limitado. E o que são essas fichas de papel então? A gente pode pegar essa carta como exemplo aqui, que eu já digo para vocês que é uma carta bem boa para o branco. Então, se aparecer no selado de vocês ou se passar pelo draft, é uma carta que é bom prestar atenção, porque é uma criatura de 2 manas para fazer a mágica, uma criatura 2/2 com vigilância. Aí já é uma carta decente para o limitado, 2 mana 2/2, vigilância. Mas, além disso, no início de cada fase de combate do teu turno, tu pode pagar 1 mana genérico para criar uma ficha de Sorcerer, de papel de Sorcerer. E aí, o que são essas fichas de papel? Tá aqui a ficha de papel de Sorcerer. Ela funciona como uma aura, né? É um encantamento de criatura, e que a criatura encantada ela vai ganhar +1/+1, e além disso, cada vez que essa criatura encantada atacar, tu pode fazer Vidência 1. Então olha só que carta bem boa é esse Spellbook Vendor, porque tu vai poder criar uma ficha de Sorcerer em cada uma das tuas fases de ataque, pagando apenas 1 mana. Tá? E essa aqui então é uma ficha de papel. Bom, existem 6 fichas de papel nessa expansão. Então aqui todas elas são fichas que na maioria das vezes vão beneficiar as tuas criaturas, ou seja, elas vão dar marcadores +1/+1 para as tuas criaturas, com exceção de uma, que é aquela que tu vai usar na criatura do teu adversário. Então aqui estão as 6 fichas, a gente tem a Royal, que vai dar +1/+1 e o Ward para uma criatura. A gente tem a Monster, que vai dar +1/+1 e vai dar Trample para essa criatura. A gente tem a Wicked, que vai dar +1/+1. E quando essa ficha, né, essa ficha de aura, for colocada no cemitério, cada um dos oponentes perde 1 ponto de vida. E a gente tem a Young Hero, né, que é o jovem herói, que é uma ficha de papel que vai dar para a criatura alvo desse encantamento a habilidade de que cada vez que essa criatura atacar, se ela tiver 3 ou mais de resistência, ela ganha um marcador +1/+1. Então essa aqui é muito forte, esse encantamento. Depois a gente tem a ficha de Sorcerer, que a gente já viu, e aí a gente tem aquela ficha de Cursed, de amaldiçoado, né, de maldição, que tu vai encantar uma criatura, lá a criatura do teu inimigo, muito provavelmente, e tu vai transformar a criatura encantada em uma criatura 1/1, com poder 1 e resistência 1. Então essas são as fichas de papel, é uma mecânica muito legal, que vai ser bastante explorada nos pré-releases, né, no formato limitado, e provavelmente vai trazer algum impacto aí para os outros formatos, mas é uma mecânica bem legal que Wilds of Eldraine está trazendo. Depois a gente tem a habilidade de negociar, que é outra habilidade bem bacana. E bom, já vamos ver o que é então essa habilidade de negociar. Eu trago aqui para vocês uma carta como um exemplo, que é Archon's Glory. Então é uma instantânea branca. E o efeito dessa carta vai ser de que a criatura alvo ela vai ganhar +2/+2 até o final do turno. Porém, tu pode negociar. Ou seja, para tu negociar, quando a carta vier com negociar,
tu vai poder sacrificar um artefato, um encantamento ou um token no momento em que tu casta essa mágica. E se tu fizer isso, tu vais receber um benefício. No caso aqui de Archon's Glory, se tu barganhar, né, além de +2/+2, essa criatura vai ganhar também voar e lifelink até o final do turno. Então é uma habilidade bem legal também e que vai permitir que tenha algum benefício cada vez que tu negocie. E aqui uma coisa que a gente tem que manter, né, na nossa mente, né, que a gente tem que pensar sempre, é que a gente tem os tokens criados pelas fichas de papel, né? Os tokens de ficha de papel, que são encantamentos e são tokens, então eles podem ser sacrificados para barganhar, né, ou para negociar. E aqui a gente tem um exemplo do Wicked, que é aquele que dá +1/+1, e que quando essa aura for colocada num cemitério, ela causa 1 ponto de dano. Então a gente pode tirar um pouco de vantagem ao sacrificar um token de Wicked. Além disso, nesse set a gente vai ter várias cartas, ou várias criaturas, várias mágicas, enfim, que vão criar fichas de comida, que a gente pode sacrificar também para usar como negociação. Então aqui é algo para a gente ficar ligado nos nossos pré-releases. A próxima habilidade é Celebração. Eu vou mostrar uma carta aqui para vocês. Bom, Phyrexia foi derrotada, estamos todos celebrando. E aqui a gente tem uma criaturinha, Ash Party Crasher, que é uma criatura bem boa também. É uma criatura multicor, né, multicolorida. Uma mana vermelha e uma branca para descer. Uma criatura 2/2 com haste. Beleza, só que ela tem também Celebração. Essa é uma habilidade estática que vai acontecer sempre. Agora a mina de Urza. Ou mais permanentes que não sejam terrenos entrarem no campo de batalha sob o controle do controlador da carta no turno. E nesse caso aqui, se isso acontecer, essa carta vai ganhar um marcador +1/+1. Então é muito bom. É uma habilidade muito boa. Porque toda vez no turno que o jogador descer o jogador descer 2 ou mais permanentes, que não sejam terrenos, vai desencadear a habilidade de Celebração. Só que a gente tem que lembrar, e aqui está a grande vantagem da Celebração, é que existem várias cartas que colocam os tokens em campo. E os tokens, eles são permanentes. Então se eu baixar, por exemplo, um Unassuming Sage, que é uma criatura de 2 manas 2/2, mas que eu posso pagar 2 manas genéricas para quando ela entrar em campo, ela colocar um papel de Sorcerer, eu vou estar gerando 2 permanentes. Da mesma forma com o Merry Bards. Se eu baixar o Merry Bards, que é uma criatura de 3 manas para descer 3/2, só que eu também posso pagar 1 mana incolor para colocar um papel de Young Hero, um token de Young Hero, em uma criatura minha, eu estou baixando 2 permanentes. E isso vai sempre ativar a Celebração. Então são outras coisinhas que a gente tem que ficar ligado lá, porque tem muita sinergia nessa coleção e a gente tem que tirar o máximo proveito dessas sinergias. E aí, uma habilidade que não é nova, na verdade ela foi apresentada para a gente lá em Trono de Eldraine, que são as cartas de aventura. E isso aqui é algo que deve ser bastante explorado e que vai fazer também uma boa diferença nessa coleção, porque as cartas de aventura, na verdade, elas funcionam como 2 cartas distintas na mesma carta. E como é que funciona isso? Bom, a gente tem aqui uma criatura, Intrepid Trufflesnout, que é uma criatura, um boar, né, 2 manas para descer, 3/1, e cada vez que ele atacar sozinho, ele cria uma ficha de comida. Ok, uma criatura razoável para o limitado. Só que ela tem uma aventura, que é uma instantânea, também de 2 manas para fazer, e essa instantânea ela dá +2/+2 até o final do turno para uma criatura alvo. Bom, se tu tem essa carta na tua mão e tu baixar a criatura, beleza, baixou a criatura, acabou, era isso aí. Só que, ao invés de tu baixar a criatura, tu pode optar por fazer a aventura, que é aquela cartinha pequenininha ali, que está no campo de texto. Se tu fizer a instantânea Go Hog Wild, tu vai usar ela como uma instantânea, vai dar +2/+2 até o final do turno para uma criatura tua, e ao invés de ela ir para o cemitério, essa carta ela vai ser exilada. E aí depois que ela for exilada, tu vai poder castar ela do exílio
como uma criatura. Então, se tu fizer a aventura primeiro, a criatura fica lá exilada e tu pode castar ela a qualquer momento que a criatura pudesse ser castada. Então, na verdade, tu tem duas cartas aqui e isso dá uma dinâmica bem legal, torna essas cartas bem versáteis e vai ser importante também aí nos eventos de limitado de Wilds of Eldraine. Bom, só como um panorama geral, a gente pode falar também um pouquinho sobre os Enchanting Tales Cards, que são cartas, é uma folha de cartas que foi impressa, são todas reimpressões de encantamentos que fizeram parte da história do Magic. Então a gente tem 63 encantamentos que vão ter um slot lá nos boosters, onde a gente pode tirar algum deles. Aqui nessa imagem, por exemplo, a gente está vendo a ilustração para o estudo rístico. Então todas essas cartas elas vão ser válidas no formato em que a carta é válida, ela não é válida para o Standard, mas se ela é válida, por exemplo, para Commander, ela vai poder ser utilizada no Commander. E como no limitado, tudo que tu tirar no booster, tu vai poder utilizar. Então tu pode utilizar também essas cartas dos Enchanting Tale, como por exemplo, aqui eu tenho Bitter Blossom. E essa aqui é uma cartinha legal, até que é possível usar ela, né? No começo da tua fase de manutenção, tu perde um ponto de vida e cria uma ficha de fada 1/1 com voar. Então essa carta aqui, se tu baixa ela no começo do jogo, vai ser bem difícil do teu oponente lidar com ela, a não ser que ele tenha alguma forma de destruir o teu encantamento. Então essa aqui é uma das Enchanting Tales que dá para utilizar tranquilamente no formato limitado. E aí vem as bombas. Bom, o que são as bombas? As bombas são aquelas cartas que muito provavelmente vão ganhar o jogo para ti no momento em que elas entrarem em campo. Então são cartas que a gente tem que estar ligado para não deixar passar. E se tu der a sorte de tirar uma bomba dessas no teu pré-release, tem que fazer um esforço para tentar usar ela, nem que seja um splash, ou tentar fazer então um deck ao redor daquela carta, porque são cartas muito fortes por limitado. Vamos dar uma olhada nas bombas. Aqui eu trago então 3 cartas que são fortíssimas por limitado. A primeira delas é Virtue of Loyalty. Ela tem 2 partes, né? É uma carta de aventura. A aventura dela já é muito boa, né? É uma instantânea, que por 2 manas, uma incolor e uma branca, tu cria uma ficha 2/2 de cavaleiro com vigilância. Então, beleza, razoável. Só que, além disso, depois de tu ter castado essa instantânea, ela vai lá para o exílio e tu pode depois castar um encantamento por 5 manas. E ela diz que no começo da tua fase final, tu coloca um marcador +1/+1 em cada uma das criaturas que tu controla e desvira essas criaturas. Ou seja, quando esse encantamento entrar em campo, é muito difícil do teu adversário lidar com ela. Então, provavelmente tu já vai ter um board ali razoável e um marcador +1/+1 todo turno é algo dificílimo de lidar. Essa carta é muito forte. Muito forte também é o Gruff Triplets, que essa aqui é muito forte mesmo. Isso aqui é uma bomba do verde clássica. É uma criatura de 6 manas para descer, uma criatura 3/3 com atropelar. Só que quando esse bichinho entra no campo de batalha e ele não for um token, ele cria 2 fichas iguais a ele. Ou seja, por 6 manas tu vai colocar 3 criaturas 3/3 com atropelar. Se fosse só isso, né, 6 manas colocar 3/3/3, já seria uma carta forte. Só que ela é muito mais forte do que isso, porque quando um Gruff Triplets morrer, tu pode colocar um marcador +1/+1. Na verdade, tu coloca um número de marcadores +1/+1 igual ao poder da criatura que morreu. Ou seja, se tu colocou os 3 Gruff Triplets em campo e um deles morreu, tu pode distribuir 3 marcadores +1/+1 nos outros 2. É fortíssima essa carta. Dificilmente, não tem muito o que fazer quando esse bicho entrar em campo. Então é uma bomba poderosíssima. E depois a gente tem a Ashok, que é o único Planeswalker dessa coleção e que é muito forte.
É um Planeswalker de 5 mana, com 5 de lealdade. E aí tu pode colocar mais um marcador de lealdade para olhar as duas primeiras cartas do teu Grimório, exilar uma delas e a outra tu colocar na tua mão. Beleza. Por menos 2 marcadores de lealdade, tu vai criar duas fichas 1/1, duas fichas de criatura 1/1, e que tem o texto dizendo que no início da fase de combate, se uma carta foi exilada, tu coloca um marcador +1/+1 naquela criatura. Ou seja, as únicas coisas que tu precisa fazer é tirar 2 de lealdade, criar duas fichas 1/1. No próximo turno, tu olha as duas cartas do topo do teu Grimório, exila uma, dá +1/+1 para as suas fichas e coloca mais uma carta na tua mão. Próximo turno, -2. No outro turno, +1. Outro turno, -2. Próximo turno, +1. E acabou o jogo. Não tem o que fazer. Muito difícil de lidar com essa carta aqui também. Só vai crescendo as tuas fichinhas e colocando mais ficha no campo de batalha. Depois tem algumas cartas que não são exatamente bombas. Algumas até poderiam ser, mas são cartas muito boas da mesma forma, como por exemplo a Ilda's Crown of Winter, que é um artefato, então pode ser usado em qualquer deck, e ele é basicamente um Ice Manipulator, né? Tu pode pagar 1 para virar uma criatura do adversário, e se tu fizer isso no teu turno, tu não precisa nem pagar um mana incolor. Isso aqui é muito forte, porque tu pode desabilitar uma criatura do teu adversário todo turno. É uma carta muito forte para o limitado, da mesma forma que é forte também o Oracle of the Wild Rose, que é uma criatura 4 manas 4/4 com voar. Já é razoável para o limitado, só que além disso, as outras criaturas que tu controla que estiverem encantadas por uma aura, elas também se tornam uma criatura 4/4 com voar. Só isso. Fortíssima essa carta. É uma que também, muito provavelmente, pode ganhar o jogo assim que entrar em campo. E depois a gente tem o Realmscorcher Hellkite, que é um dragãozinho de 6 manas para baixar, 4/6 com voar e haste. E também pode rolar uma negociação aí. Se tu negocia ele quando ele entra em campo, ele vai adicionar 4 manas de qualquer combinação de cores. Além disso, pode pagar uma mana incolor e uma vermelha para que ele cause 1 ponto de dano em qualquer alvo. Isso no sexto turno é muito forte, porque essa habilidade dele muito provavelmente pode acabar com boa parte do board ali, né, do adversário. Tu pode eliminar as criaturas que poderiam causar alguma ameaça para ti. É uma carta muito boa também. Depois a gente tem Expel the Interlopers, que basicamente é uma cólera de Deus, mas é uma cólera de Deus configurável, porque tu pode escolher um número de 0 a 10, e aí tu vai destruir todas as criaturas com um poder igual ou maior ao número que tu escolheu. Então, obviamente, tu vai usar isso para tirar o máximo de vantagem possível para ti e deixar a tua criatura ali, ou as tuas criaturas no campo, e destruir o máximo de criaturas do adversário. É uma carta muito forte, sabendo usar ela, é bem provável que tu tire uma vantagem muito, muito grande em cima dessa carta. Depois a gente tem Dragão Decadente, que é uma criatura 4 manas, 4/4, com voar, com a Trepolar. E cada vez que ele ataca, ele cria uma ficha de tesouro. Bom, só isso já seria uma carta ótima para o limitado. Só que além disso ele ainda tem uma aventura, então se tu estiver jogando com um preto, tu pode pagar 3 para exilar as 2 cartas do topo do oponente, do Grimório do oponente, essas cartas viradas, né, de cabeça para baixo, e tu pode olhar essas cartas a qualquer momento e jogar elas. Claro que tu tem que pagar o custo de mana respectivo para essa carta, mas ela, nem que tu não use preto no teu deck, ela só por ser 4 manas, 4/4, voadora, com atropelar, e ainda cria uma ficha de tesouro cada vez que ela ataca, a parte da aventura ali ela é basicamente só um plus, porque a carta é muito boa. E depois, num sentido parecido, a gente tem o Virtue of Persistence, que é o encantamento em si é um encantamento de 7 manas, que diz que no início da tua fase de manutenção, tu pode colocar uma criatura de qualquer cemitério no campo de batalha sob o teu controle. Bom, só que ele custa 7 manas para descer. Se fosse só isso, seria uma carta que sequer seria recomendada para o limitado. Só que
ela tem a parte da aventura dela, e a parte da aventura dela é muito boa, porque a aventura dela, apesar de ser um feitiço, por 2 manas, tu pode colocar um marcador -3/-3 em uma criatura até o final do turno, e ganha 2 de vida, tu ganhas 2 de vida. Ou seja, a parte da aventura dela é muito boa, porque é uma remoção, -3/-3, vai lidar com basicamente boa parte das criaturas do teu oponente, tu ainda vai ganhar 2 de vida. Como um plus, lá no 7º turno, ou no 6º, se tiver alguma forma de acelerar a tua geração de mana, tu pode baixar esse encantamento, e esse encantamento lá no late game, ele vai fazer a diferença. Então essa carta aqui é muito boa, principalmente por conta da aventura. Se não fosse a aventura, seria uma carta que sequer seria jogada. Bom, e agora a gente vai falar um pouco sobre as cartas comuns, as melhores cartas comuns de cada uma das cores. Bora lá! Começando então com as cartas pretas. Então aqui eu trago para vocês Candy Grapple, provavelmente a melhor carta comum do set. É uma instantânea de 2 manas, que dá -3/-3 para a criatura alvo até o final do turno, e tu ainda pode negociar para que essa mágica dê -5/-5 até o final do turno para uma criatura, eliminando qualquer tipo de ameaça. É uma carta muito boa. Depois a gente tem Hopeless Nightmare, que é um encantamento de 1 mana para fazer. Quando ele entra no campo de batalha, cada um dos oponentes descarta uma carta e perde 2 de vida. Quando ele sai do campo de batalha, tu usa Scry 2. Aí eu posso pagar 3 para sacrificar. Lembrem que existem várias cartas que precisam ser barganhadas e que podem ser barganhadas. Então, Hopeless Nightmare, eu posso, depois de ele estar em campo, por exemplo, usar para negociar com o Candy Grapple, né, gerando então muito valor em cima dessa carta. Da mesma forma, a gente tem Feed the Cauldron, é uma instantânea de 3 manas e que vai destruir uma criatura alvo com o custo de mana 3 ou menos. E se for no meu turno, tu ainda cria um token de comida. Depois nas verdes a gente tem Curse of the Werefox, que é um feitiço de 3 manas que vai criar um token de monstro. Né? Tu vai dar um token de monstro para uma criatura que tu controla, e depois que tu fizer isso, essa criatura vai lutar com uma criatura que tu não controla. Então vai funcionar como uma remoção e ainda vai dar +1/+1, marcador +1/+1 para uma criatura tua. É uma carta muito boa para o verde. Depois a gente tem Troublemaker Ophi, que é uma criaturinha de 2 manas 2/2, que pode ser negociada. Caso ela seja negociada, tu pode exilar um artefato ou um encantamento de um oponente. Considerando que essa coleção é muito baseada em encantamentos, essa aqui é uma cartinha que pode servir bastante para um verde. E depois a gente tem Hamlet Glutton, que é uma criatura de 7 manas para descer, 6/6 com atropelar, e que quando ela entra em campo tu ganha 3 pontos de vida. Só que ela pode ser barganhada, e aí se ela for negociada ou barganhada, ela vai ser uma criatura que vai custar 2 a menos para baixar. Então ela vai ser 5 manas, 6/6 com atropelar, e tu ainda ganha 3 pontos de vida quando ela entra em campo. É uma ótima carta para o verde. Além disso, algumas cores eu tive dificuldade para escolher apenas 3 cartas. Então aqui, por exemplo, eu trago também o Red Tooth Genealogist, que é uma carta muito boa, uma comum muito boa para o limitado, porque ela custa 3 manas, é uma criatura 2/3, e quando ela entra em campo, ela cria uma ficha de papel royal, né, real. Então tu dá +1/+1 para uma criatura tua e ainda dá o Ward para ela. Muito boa também essa carta. No vermelho a gente tem cartas comuns bem legais. Uma delas é Torch the Tower, que é uma instantânea de 1 mana vermelho, que pode ser negociada. Então, a princípio, essa carta ela é uma instantânea de 1 mana vermelho que vai dar 2 de dano na criatura alvo ou no Planeswalker alvo. Se ela tiver sido negociada, ela vai dar 3 de dano. Então ela vira um raio, só que além disso, tu também vai usar Scry 1. E se essa criatura, né, se essa permanente, que foi o alvo do Torch the Tower, morrer naquele turno, tu exila ela ao invés de enterrar. Muito boa essa carta. A gente tem depois Cut In, que é um feitiço de 4 manas e que vai causar 4 pontos de dano na criatura alvo. E além disso, tu vai criar um papel de
Young Hero, que é muito bom. Depois a gente tem ainda também Frenzied Firebolt, que é uma instantânea de 3 manas e que vai causar X de dano à criatura alvo, onde X é igual a 2, mais o número de cartas no teu cemitério que são instantâneas ou feitiços ou que tem uma aventura. Como boa parte do set tem aventuras, são feitiços ou instantâneas, é uma carta bem legal também. O branco tem umas cartas muito legais, então tem, por exemplo, aqui o Rhymefor Reindeer, que é uma criatura de 4 manas para fazer, 3/4, e cada vez que um encantamento entrar no campo de batalha sob teu controle, tu vira uma criatura do oponente. Então é muito bom porque pode desabilitar várias criaturas do oponente toda hora, né, virando elas, considerando que existem várias cartas que vão criar fichas de papel que são encantamentos. A gente tem depois Cooped Up, que é um encantamento que vai funcionar como uma remoção, né, 2 manas para fazer uma aura e a criatura encantada não pode atacar ou bloquear. E depois, lá para frente, se tu precisar, se tu quiser, tu pode exilar a criatura encantada pagando 3 manas. A gente tem também o Hopeful Vigil, que é uma carta muito boa, ele é um encantamento de 2 manas para fazer. Quando esse encantamento entrar no campo de batalha, ele cria uma ficha de cavaleiro, 2/2, com vigilância. E aí tem, quando o Hopeful Vigil é colocado num cemitério vindo de jogo, tu pode usar Scry 2, pode pagar 3 para sacrificar esse Hopeful Vigil. Então aqui também é uma carta que por 2 manas vai colocar um corpo 2/2 com vigilância no campo de batalha. E depois tu pode sacrificar ele para negociar, por exemplo. E além disso, caso tu faça isso, tu vai poder fazer um Scry 2. Tem outras 2 cartas que são bem interessantes aqui nas comuns do branco. Uma delas é Break the Spell, que é uma instantânea de 1 maninha só para fazer e que vai destruir um encantamento alvo. Se essa permanente que tu destruiu era uma permanente que tu controlas ou então era um token, tu ainda compra uma carta. Então, de novo, lembrando que existem vários encantamentos e que muitos desses encantamentos são também tokens. Essa carta aqui é bem legal. E depois Savior of the Sleeping, aí é uma criatura de 3 manas 2/3 com vigilância. E cada vez que um encantamento que eu colocar for colocado num cemitério vindo do campo de batalha, a gente coloca um marcador +1/+1 no Savior of the Sleeping. Então aqui tem muita sinergia com esses encantamentos. Sabendo usar essas cartas, dá para fazer coisas bem legais. Bom, nas azuis então a gente tem Runtress Transmuter, que é uma criatura de 4 manas 3/4, nada muito especial, porém ela tem a parte dela de aventura, em que por 2 manas eu posso fazer um feitiço onde eu vou virar a criatura alvo e vou colocar uma ficha de amaldiçoado, tornando essa criatura 1/1. Então aí já ficou bem legal, porque eu posso amaldiçoar uma criatura do meu oponente, transformar uma criatura grande em uma criaturinha 1/1, e depois eu, como plus, ainda posso baixar, né, castar ela do exílio e trazer então o Ventress Transmuter para o campo de batalha. Depois eu tenho Quick Study, que é tudo que o azul quer, comprar cartas, então por 3 manas, uma instantânea, eu compro 2 cartas. E depois eu tenho Johann Stopgard, que é um feitiço que custa 4 manas para fazer, mas que eu posso negociar ele, e aí então ele vai custar 2 manas genéricas a menos para ser feita. E eu posso retornar uma permanente que não seja terreno para a mão do controlador, e além disso comprar uma carta. Então essa aqui também é bem legal, dá para fazer muita coisa com essas cartas. Aqui trouxe apenas 3 armadilhas, né, para a gente ficar ligado. A primeira delas é Agatha of the Vile Cauldron. É uma carta que pode parecer boa a princípio, mas que muito dificilmente vai funcionar. Então ela é uma criatura de 2 manas, uma multicolorida, uma mana vermelha e uma mana verde. É uma criatura 1/1 e que ela diz que as habilidades ativadas de criaturas que tu controla vão custar X a menos para serem ativadas, aonde X é o poder da Agatha. Beleza. E além disso, eu posso pagar 6 manas para que as outras criaturas que eu controle ganhem +1/+1 e atropelar. E haste até o final do turno. Só que essa criatura, para fazer essa habilidade com 6 manas, muita coisa já aconteceu. É uma criaturinha de 1/1. Então eu tenho que dar um jeito de crescer a Agatha para que ela funcione para alguma coisa. E é um esforço que muito dificilmente vai valer a pena.
é uma carta que eu não aconselho, a não ser que tenhas muita certeza do que está fazendo. Não é uma carta aconselhável para usar no limitado. Da mesma forma, tem Commune with Nature, que é um feitiço de 1 mana verde para fazer, em que eu posso olhar as 5 primeiras cartas do meu Grimório, revelar uma criatura entre elas e colocá-la na minha mão. Depois o resto vai para o fundo do Grimório. Parece interessante, mas não é muito efetivo, porque o verde dificilmente precisa disso. E muitas vezes, talvez tu nem... Mesmo que tu acerte criaturas entre essas 5, dificilmente é algo que o verde precise, e talvez não seja interessante tu gastar um slot de carta para colocar esse feitiço no teu deck. E depois a gente tem esse artefato aqui, né? É um equipamento de 2 manas para descer, e que dá para a criatura equipada +2/0. E eu posso, e aí tem a celebração, que cada vez então que 2 ou mais permanentes entrarem no campo de batalha, eu posso equipar. Ou então eu pago 2 para equipar. Acontece que não é um artefato que vale a pena, até porque ele dá +2/0. Artefatos nesse sentido, né, equipamentos, eles costumam ser melhores caso eles aumentem a resistência da criatura também. +2/0 não é nada considerável, então desaconselho usar ele, apesar de em primeiro momento parecer interessante, não acho que vale a pena. Bom, por fim, dicas de modo geral, a gente tem as Adventure Cards. Se for possível, eu aconselho priorizar as Adventure Cards, porque elas oferecem muito valor, né, já que na verdade elas funcionam como 2 cartas distintas, e isso dá bastante flexibilidade para o teu deck. Então é aconselhável que, se possível, a gente usar essas cartas de aventura, já que na verdade tu vai estar tendo 2 cartas para trabalhar, o que vai facilitar ali e vai te ajudar na hora de escolher o que fazer. Existem muitas cartas de aventura. E por fim, como dicas gerais, então, eu aconselho sempre a montagem, aquele padrão básico de 40 cartas no deck, não fugir muito disso. A não ser que seja algo muito específico, a gente pode trabalhar com 41, 42 cartas no máximo, mais ou menos em torno de 17 terrenos. Talvez, em casos muito específicos, tu tenha muitos Mana Dorks, né? O verde tem alguns Mana Dorks legais nessa coleção, talvez tu possa usar 16, mas 17 para 40 cartas é mais do que ideal. E aí tu vai usar em torno de mais ou menos umas 15 criaturas e umas 8 mágicas para montar o teu deck. Então, a não ser que tu tenha muita certeza do que tu está fazendo, eu desaconselho fugir desse padrão para evitar problemas. Além disso, por fim, o negócio agora é se divertir, aproveitar, aprender. Espero que todos vocês tenham uma ótima experiência com essa coleção, que está muito legal. Acho que vai ser uma coleção bem bacana e acho que o formato limitado dessa coleção vai ser bem legal também. No mais, era isso. Se vocês curtiram, sigam acompanhando o canal, já deixa um like aqui, te inscreve no canal se tu ainda não está inscrito, porque a gente tem muita coisa legal para ver ainda. Valeu!